Boa noite, Isabela. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo sim. Isabela, baixa a TV aí. Boa noite, Francisco. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bom, e senhor? Tranquilo, graças a Deus. Hoje vocês conseguiram entrar direto, né? Sim. Sem precisar liberar. Eu vi uma opçãozinha que tem aqui para entrar direto sem precisar liberar. Aí fica melhor, né? Que às vezes vocês ficam aguardando aí eu liberar. E aí, vocês conseguiram pegar a planilha lá e terminar de fazer aqueles lançamentos que eu coloquei lá para vocês? Consegui. É? Deu certo lá? Bom, ficou um pouco confuso, muito número, né? Mas eu consegui fazer no final. Só fiquei confusa com algumas coisinhas. Mas bateu Mas com a resposta que tá lá no livro ou não? não tinha batido antes. Aí eu fui fazer de novo e analisar os que estavam respondidos no livro e consegui fazer já. Ah, bacana então. Que bom. E você, Francisco? Conseguiu baixar a planilha e terminar de fazer aqueles lançamentos? Não, professor, não consegui baixar não, mas eu aproveitei para dar uma lida lá. Ah, Eu até comecei a fazer no caderno mesmo, mas aí fica muito complicado. porque são vários, né? Aí às vezes é interessante a gente fazer no Excel Isso. mesmo. Fica melhor fica mais organizado e o Excel já faz as somas, né? Aí fica mais fácil da gente ir fazendo, tá bom? Depois você tenta lá baixar aquela planilha e terminar aqueles lançamentos que nós fizemos, tá bom? Tava vendo que fica confuso no computador, imagina fazer pelo celular, né? Hoje tem outra planilha aqui pra gente também que eu já preparei, né? Aí, para facilitar a nossa vida também, porque senão a gente perde muito tempo, né? Então, já preparei aqui uma planilha também, vou disponibilizar ela hoje hoje ou no dia que eu disponibilizar a gravação da aula, eu já disponibilizo para vocês também, tá bom? Professor, você já liberou o Faça Valer a Pena lá da seção 3.1? Não, acho que eu não liberei ainda, só fiz ele aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, mas acho que eu não liberei ainda. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Acho que eu já preparei ele aqui, mas não liberei ele ainda. Não, tá liberado. 3.1 tá liberado. Inclusive, já teve alguém que respondeu. Deixa eu ver quem respondeu. Foi o Jefferson que respondeu. 3.1, né? Beleza, então. Isso. Depois da aula eu vou aproveitar e fazer logo. Já tá liberado já. Esses agora vão ser um pouco mais difíceis, tá? É interessante que vocês façam os lançamentos, porque apesar de ser só para marcar, né? Mas se você não fizer os lançamentos, você não consegue. Deixa eu mostrar aqui as perguntas para vocês. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Sim. Pois é, aqui, ó. 3.1, tá vendo? Aí já teve uma pessoa que respondeu já, uma resposta. Aí, o que que acontece? Ele é só de marcar, né? Igual os outros. Mas se você não fizer os lançamentos direitinho, você acaba se perdendo. Então, é interessante que faça os lançamentos, pegue um caderno, escreva, faça os lançamentos, entendeu? E aí só depois marque, porque senão, né, é muito difícil. Isso aqui não tem nem como fazer de cabeça, né? Você tipo, simplesmente você olhar para cá, ficar analisando, entendeu? E dizer se o que que é verdade e o que que não é. Os lançamentos é fazer igual tá na planilha, né? Isso, faça igual tá na planilha, entendeu? Faz os lançamentos, pode ser só nos razonetes mesmo. Pode ser só fazer os Tzinhos, né? Fazer lá nos razonetes, mas fica muito mais fácil para vocês responderem. Se vocês simplesmente tentarem ler isso daqui, né? E tentar responder direto, fica muito complicado, tá bom?
O Eduardo falou que não ia entrar, porque disse que não ia poder entrar hoje, né? Tem mais alguém aí que vocês têm contato que provavelmente vai entrar para assistir a aula? Acredito que não. O Eduardo mandou mensagem lá no grupo falando que não ia conseguir entrar na aula de hoje. Ele falou que não. Aí tem o Gabriel, né? Gabriel, eu não sei. Eu vou falar com ele aqui. Aí tem o Jefferson, que vai conseguir entrar. E quem mais que tem? O Henrique, né? Bem, acho que vamos iniciar então a aula, né? Ninguém se manifestou aí, né? Só o Eduardo mesmo. Eu mandei mensagem aqui, mas ele não respondeu. Toda vez que eu mando mensagem para ele nesse horário, ele diz que ainda tá no trabalho, que tá chegando do trabalho ainda e vai entrar tarde na aula. Ah, Então, acho entendi. É porque tem gente que de primeiro assim a pessoa ia direto para a faculdade, né? Aí às vezes facilitava. E agora a pessoa sai do serviço, ela vai direto para casa, né? Então aí às vezes demora mais tempo para chegar. Tem uma aluna mesmo da disciplina de segunda-feira que ela trabalhava aí perto do shopping, né? Do Taguatinga Shopping. E aí ela disse que quando saía do serviço, ia direto para a faculdade, né? Ela conseguia chegar cedo. Mas agora não, diz que como ela sai do serviço, ela tem que ir para casa, né? Aí ela demora muito tempo para chegar em casa e aí, muitas vezes ela entra atrasada na aula. Que às vezes a pessoa já escolheu a faculdade aí, né? Justamente porque fica perto do serviço, fica mais fácil aí, não é verdade? que até chegar em casa ainda tem engarrafamento, um monte de previsto. Sim, acontece mesmo. Bem, eu vou esperar mais uns 2 minutinhos, e aí a gente inicia, tá? Como é que tá a questão do AVA de vocês? Vocês estão fazendo aí as atividades do AVA? Estão fazendo, pessoal, as atividades do AVA? Sim, professor, eu tô fazendo. Acho que a Isabela também, ela não fez essas coisas. É. Sim, eu tô fazendo também. Como é que tá a pontuação de vocês? Já tá boa? Eu acho, deixa eu ver. Legislação. Professor, se eu não me Peguei a engano, 6. eu tô com quase 6.000 na sua matéria já. Ah, Uhum. bacana. E você, Isabela? Também. Ah, bacana. Pessoal, aí só tem que tomar cuidado o seguinte, né? Vocês sabem que tem que ter uma quantidade mínima de pontos em prova. Estão lembrados disso ou nunca ninguém falou isso para vocês? Sim, estamos lembrados, sim. A professora explicou pra gente. Você É, também, se não me engano. eu acho que foi na primeira aula, acho que foi até a aula presencial que nós tivemos, acho que eu falei um pouquinho para vocês. Acho que foi na nossa primeira aula, não foi? Na aula presencial, né? Lá na faculdade mesmo. Foi. Aí, assim, é,
tirando aquela pontuação, se eu não me engano, a disciplina de vocês é 1.500 pontos, né? É disciplina nível 1, parece. Aí a quantidade mínima de pontos em prova é 1.500 pontos e vocês precisam ter um total de 6.000 pontos, né? Aí, tendo essas duas pontuações aí, né? Garante a aprovação de vocês, tá bom? Lembrando, né, que o desafio nota máxima, ele vale para todas as disciplinas, tá bom? Não só para a minha, mas também para todas as disciplinas. E vocês resolveram as questões? Vocês resolveram as questões de outras disciplinas que vocês não estavam conseguindo assistir, esse tipo de coisa? Como é que tá? Resolvemos já e estamos. Eu estou fazendo as atividades das outras disciplinas também. Só que os professores não estão, tipo, dando muita aula. A gente não consegue. Eu não consigo entrar muito nas aulas do professor de sistema de informação, né? Do Carlos. Toda vez que eu tentar entrar, eu não consigo. Aí eu não estou assistindo as aulas. Mas o que que acontece? Eu não sei dizer, tipo, eu peço para entrar na sala, né? Aí fica pedindo, aparece a mensagem lá, né? Que tem que esperar a confirmação para poder entrar na aula. Só que não confirma, não. Mas depois ele coloca essas aulas lá gravadas? Como é que é? Ele não grava as aulas. Não grava? É tipo, ele disponibiliza alguns áudios lá nas sessões. Entendi. Vocês entraram em contato com ele para saber como é o que está acontecendo? Ele só manda alguns e-mails. Pode falar, Francisco. Cortei. Não, eu ia falar que ele falou que era para mandar mensagem pro coordenador, né? Só que eu mandei já tem quase uma semana, ele não respondeu nada ainda. Mas é porque isso aqui, na verdade, esse sistema, né, ele é a faculdade que libera pra gente, né? Porque a gente tem acesso ao Office 365. E aí o Office 365 ele permite a gente usar o Teams, né? Usar o Excel, o Word, entendeu? Não tem muito a ver com a questão do coordenador, não. Porque não depende de... Se o professor estiver dando a aula, é só ele liberar, né? Qualquer aluno pode, com um link, né? Pode pedir para ingressar na aula. E aí, se não tiver aberto para todos, o professor pode liberar na hora, igual eu libero para vocês. Hoje eu entrei aqui nas opções, aí eu vi que tinha como eu liberar já, deixar liberado para vocês não ficarem esperando. Então, no dele a gente acaba ficando esperando. E às vezes ele aceita, às vezes não. Eu, por exemplo, só assisti uma aula dele. Entendi. Porque é complicado, né? E depois se não tem a gravação, né? Eu tive um dia que eu esqueci de gravar, esqueci de colocar para gravar uma aula, né? Aí ficou chato pra caramba, porque tinham poucos alunos e aí eu esqueci de gravar, né? Mas aí vou dar um jeito lá, fazendo umas revisões com o pessoal, para ver o que acontece. Pessoal, então vamos iniciar então a aula aí? Vamos lá, nós já esperamos aí um pouco, né? Vamos, acredito que ninguém vai entrar mais não. Se entrar, depois aí eu vou explicando eles, tentam acompanhar, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a seção 3.2, tá bom? Ela chama apuração do resultado. Vocês teriam aí alguma ideia, né? O que isso significa? O que seria apurar o resultado? O que seria o resultado da empresa, né? E aí, vocês têm alguma ideia? O que seria a apuração do resultado? O que é o resultado da empresa? E aí? Seria tipo todos os ganhos, lucros e perdas da empresa, não o resultado? Isso, seria justamente essa ideia, né? Da gente fazer a diferença, né? Entre o que a empresa ganhou, né? E o que ela gastou, né? Se vocês pensarem um pouquinho, teoricamente nós já aprendemos a fazer isso, né? A gente fazia isso através da DRE, estão lembrados? Da demonstração do resultado do exercício? A gente pegava ali as receitas, né? Tirava ali os abatimentos
tirava os custos, as despesas, e aí a gente obtinha o lucro. Aí a gente vai ver que essa apuração do resultado aqui, ela, na prática, ela dá o mesmo valor da DRE, só que é uma forma diferente, tá, da gente realizar isso, e vocês vão ver por que que a gente pode fazer essa apuração do resultado, por que que a gente precisa, né, fazer a apuração desse resultado. O que acontece é o seguinte, né, a DRE a gente pode fazer a qualquer momento, né, qualquer momento a gente pode ir lá e construir a DRE, né, da empresa ali que a gente está contabilizando. E a apuração do resultado, né, ela acontece sempre no final de cada exercício. Então, a gente vai ver que tem essa diferençazinha aí, tá bom? Então, vamos lá. A gente também chama de apuração do resultado do exercício, né, a gente vai abreviar por ARI, né, então, ARI, né, que é a abreviaçãozinha, né, de apuração do resultado do exercício. Já aprendemos a registrar os fatos contábeis, elaborar os razonetes e balancete. Agora aprenderá a realizar, nós vamos aprender a realizar a apuração do resultado e finalizar todo o processo contábil com a confecção da demonstração do resultado e do balanço patrimonial. Então, a gente aprendeu a fazer os lançamentos contábeis, né, registrar eles no razonete, fazer aquele balancete de verificação, né, e agora a gente vai finalizar todo esse processo, né, com a confecção da DRE e do balanço patrimonial. A apuração do resultado do exercício, ela acontece, né, geralmente no último dia do exercício social. Né, geralmente isso coincide com o calendário, né, que seria o último dia do ano, que seria o dia 31 de dezembro de cada ano. E as contas de resultado, elas são a base desse processo. Então, aqui a gente não está interessado nas contas patrimoniais, a gente só está interessado nas contas de resultado. Vocês lembram o que seriam as contas de resultado? Estão lembrados aí o que são as contas de resultado? Quem são as contas patrimoniais? As contas de resultados não são tipo as despesas, as receitas, não? Isso. São receitas, custos e despesas, né? Então, essas contas aí, elas são chamadas de contas de resultado. E o que são as contas patrimoniais, Francisco? É o passivo, o ativo e o patrimônio líquido. Isso, perfeito. São as contas do ativo, passivo e patrimônio líquido. Parabéns. Ok. Quando falamos de resultado, né, imediatamente lembramos das contas de receita, custos e despesas. Portanto, apenas esse grupo de contas participam do processo de apuração. As contas patrimoniais não fazem parte desse processo. Então, né, quando a gente falar de apuração do resultado do exercício, as únicas contas que vão interessar para a gente, né, são as contas de receitas, custos e despesas. Ok? Podemos comprovar sobre o exercício social no artigo 175 da Lei 6.404/76, atualizadas, né, pelas leis 11.638 e 11.941, o exercício social ele terá a duração de 1 ano e a data de término será fixada no Estatuto. Parágrafo único. Na Constituição da Companhia e nos casos de alteração estatutária, o exercício social poderá ter duração diversa. Na prática, pessoal, o exercício social, né, basicamente ele coincide ali com o ano civil da gente, tá? Ele inicia em 1º de janeiro e ele termina em 31 de dezembro. A gente tem casos aí especiais, né, que pode ser que o exercício social ele tenha duração aí em períodos diferentes, tá certo? Mas isso tem que estar fixado aí no estatuto da empresa. Mas, né, afinal, né, como é que a gente faz a apuração do resultado, né? E para que serve essa apuração? Bem, a apuração do resultado do exercício, também conhecida como ARE, né, ela tem a finalidade de apurar se a empresa obteve lucro ou prejuízo em um determinado período, ou seja, no exercício social. Ela serve para identificar o valor das receitas, custos e despesas e o seu resultado final. Aí vocês devem estar se perguntando, né? Professor, mas a demonstração do resultado do exercício, né? Ela não já fazia isso, né? A gente deve estar se perguntando aí, mas a DRE já fazia isso, né? A DRE não faz a mesma coisa? E aí, por que a gente tem que fazer, né, a DRE e por que a gente tem que fazer
essa apuração do resultado, né? Então, ó, em parte sim, né? Pois tanto a demonstração de resultado como a apuração de resultado, elas trabalham com contas de resultado e identificam o resultado final da empresa. Porém, existe uma diferença. A demonstração de resultado ela pode ser elaborada mensalmente, bimestralmente, semestralmente, ou seja, quando a empresa quiser, ela pode ir lá e fazer a demonstração do resultado do exercício. Só que a apuração do resultado do exercício ela tem que ser feita no final do exercício social da empresa. Então, deu para entender essa diferença, pessoal? Vocês conseguiram entender? Sim, entendi. Então, ó, a DRE, eu posso elaborar uma DRE a qualquer momento que eu quiser. Eu posso ir lá, né, fazer a DRE, eu quero saber qual é a DRE desse mês aqui. Então, eu vou lá e faço, né? Agora, a apuração do resultado do exercício, né, ela é feita somente no final do exercício. Aí a gente vai entender por que ela é feita só no final, tá certo? Porque não tem como a gente fazer no meio do exercício. Vocês têm alguma ideia? Vocês estudaram um pouquinho essa parte aí? Não. Não? É pelo seguinte, ó. Vocês lembram que quando eu falei lá atrás que as contas patrimoniais elas carregavam os resultados para o próximo exercício? Vocês lembram disso? Quando eu falei isso? Sim, lembro. E aí eu falei que as contas de resultado elas eram zeradas. Não sei se vocês lembram dessa situação que eu comentei com vocês. Eu lembro. Lembro sim. Pois é. Então o que acontece? Quando a gente vai fazer a apuração do resultado, é o momento em que a gente zera as contas de resultado. Entendeu? E aí, se eu fizesse a apuração do resultado num mês, eu ia zerar essas contas, então não teria como eu avaliar qual foi o resultado do exercício. Eu faria a apuração do resultado até um certo período. Ok? Então, a gente deixa para fazer essa apuração do resultado somente no final do exercício social ali da empresa. Tá bom? Porque a gente vai zerar as contas. Todas as contas de resultado a gente vai zerar. A gente vai zerar as contas de receita, zerar as contas de despesas e assim por diante. Tá bom? Bem, então isso que eu acabei de falar, né? A apuração do resultado, ela é realizada uma única vez no ano e é apurado o resultado total daquele determinado período. Porém, para apurar o resultado, é necessário encerrar todas as contas de resultado. E para realizar o encerramento das contas de resultado, é preciso fazer lançamentos contábeis, ou seja, registros na contabilidade. Então, a DRE, eu não preciso fazer registro na contabilidade. Eu simplesmente pego as informações que eu tenho ali e jogo na DRE. Já a apuração do resultado é diferente. A gente precisa fazer lançamentos contábeis. O que são lançamentos contábeis? Eu preciso debitar, creditar contas. Então, se eu quiser fazer uma DRE, eu simplesmente vou lá nas contas, né, e pego as informações das contas. Não há necessidade de fazer um registro contábil. Já a apuração do resultado do exercício, a gente vai precisar fazer registros contábeis, tá? Então, e esses registros contábeis, eles são feitos somente no final do ano, tá? Eu não posso fazer esses registros no meio do exercício social, tá bom? Então, vamos lá. Passos para apurar o resultado. Para compreender melhor esse processo, nós vamos tomar como exemplo as operações ocorridas na empresa XYZ Limitada. E essa apuração ela vai ser feita no dia 31/12 de 2016. Vamos acompanhar todos os passos, né? O que é o primeiro passo? O primeiro passo é apresentar os razonetes e balancetes com seus saldos finais na data de 31 de dezembro de 2016. Então, o que eu fiz? Montei aqui uma planilha no Excel, tá certo? Com essas informações. Então, vamos acompanhar aqui, ó. Vocês estão vendo que tem aqui, ó, a gente tem as contas do ativo, do passivo e patrimônio líquido e as contas de resultado. Então, eu tenho aqui, ó, bancos. A conta banco, ela tem um saldo devedor de R$ 2.000. Observe aqui o seguinte, eu não tô colocando aqui todos os lançamentos que foram feitos, tá? Então, eu coloquei essa observação aqui, ó. Aqui, ó.
temos, né, de forma simplificada os razonetes, sem a movimentação do período, apenas os saldos finais. Então, se vocês olharem aqui, basicamente só tem o saldo final, né? Eu tenho aqui um saldo devedor de 2.000. Eu não sei como foi que ele chegou nesses 2.000, né? Com certeza, durante o ano, teve vários débitos, vários créditos, né? E isso gerou aqui um saldo final de 2.000. Então, eu fiz isso para todas as contas, né? Eu tenho aqui a conta clientes, que tem um saldo devedor de 20.000. A conta estoque de mercadorias, que tem um saldo devedor de 32.000. A conta impostos a recolher, que tem um saldo devedor de 12.500. A conta despesas antecipadas, que tem um saldo de 3.000. Ok? A conta imóvel, que tem um saldo de 200.000. A conta veículos, que tem um saldo devedor de 25.000. A depreciação acumulada. Só lembrando para vocês, por que a depreciação acumulada, né, tem saldo credor? Vocês lembram disso aí? Alguém lembra? Foi lá no início que a gente falou sobre isso. A depreciação acumulada, ela é uma conta do ativo, né? E as contas do ativo, pessoal, geralmente elas têm saldo devedor, né? Por que essa conta aqui ela tem saldo credor? Vocês lembram? Não, professor, não tô lembrando muito bem. Tá, eu vou relembrar aqui para vocês. Oi, Isabela, quer falar? Qual é a conta? Eu não lembro, não. A conta é depreciação acumulada. Você lembra por que ela tem saldo credor? Não. Não. Lá no início, pessoal, a gente falou sobre contas redutoras do ativo. Então, a depreciação acumulada, né, ela é uma conta redutora. Então, se nós olharmos do lado esquerdo, as contas do ativo, elas têm natureza devedora. Né? Para que o ativo aumente, elas não têm que ter saldo devedor, não é assim que funciona? As contas do ativo elas não têm natureza devedora, Uhum. certo? E aí, o que acontece? Se eu tenho uma conta lá do ativo que ela tem saldo credor, né, o que ela vai fazer com o meu ativo? Ela vai diminuir. Então, se vocês olharem, tá? Lá no início, quando a gente foi falar sobre isso, a gente falou que depreciação acumulada, ela é uma conta redutora. Conta redutora do ativo. Ó, depreciação acumulada. Depreciação é o registro da perda de materiais da empresa, desgaste de bens materiais tangíveis. A depreciação ocorre apenas nos bens materiais classificados no ativo imobilizado, nos bens de renda classificados no grupo de investimento do ativo não circulante. E aí, o que acontece? Ela se encaixa numa conta redutora, que ao invés dela aumentar o nosso ativo, o que ela faz? Ela diminui o nosso ativo. Entendido isso? Sim. Ok. Que a depreciação, né, pessoal, é a perda do valor de um bem, né? A perda do valor do ativo ali. Tá bom. Então, voltando aqui para a nossa planilha. Então, eu tenho a depreciação acumulada, né, que tem natureza credora. Vocês podem olhar, todas as outras contas têm saldo devedor, né? E pronto, acabou aí as nossas contas do ativo. Aqui eu tenho as contas do passivo, ó. Se vocês olharem, já as contas do passivo e do PL, todas elas têm natureza credora, vocês estão vendo? Ó, fornecedores, um crédito, né, natureza credora de 27.800, salários a pagar 12.000, impostos a recolher 19.000, empréstimos e financiamentos a longo prazo 35.000, né, capital social 125.100, reservas 8.900 e pronto, acabou. E nós temos aqui as contas de resultado. Nós temos aí receita, 25.000 não, 250.000, ok? Impostos sobre as vendas, 40.000, né? Custo da mercadoria vendida, 110.000. Despesas com salários, 15.500.
Despesas com água, luz e telefone, 3.000. Despesas com juros, 13.500. Que mais? Despesa com depreciação, 5.600. Receita com juros, 6.700. Provisão para imposto de renda e contribuição social, 21.100. Aí eu coloquei aqui a conta ARI, tá? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é essa conta. Bem, vamos mostrar aqui para vocês de onde foi que eu tirei esses valores, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Inclusive, para mostrar algumas coisinhas que alguns valores lá no livro estavam errados, tá? Alguns erros de digitação. Então, olha só. Essas contas eu tirei daqui, ó. Estão vendo aqui os razonetes? Então, aqui, ó. Deixa eu colocar lado a lado para vocês verem aqui, para a gente conferir, tá? Então, olha só. Tá vendo aqui, ó, banco, né? Saldo devedor de quanto? De 2.000. Aí a próxima conta é o quê? Clientes, saldo devedor de 20.000. Aí vem lá, estoques, saldo devedor de 32.000. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Estoque, né? Saldo devedor de 32.000. Tá aqui, ó. Depois, impostos a recuperar, saldo devedor de 2.500. Despesa antecipada, saldo devedor de 3.000. Imóvel, 200.000. Vamos conferir aqui todos para mostrar para vocês onde que tem um errinho aqui de digitação. Quando vocês estiverem estudando, vocês perceberem, tá? Veículos, 25.000. Deixa eu diminuir logo aqui, que eu acho que dá para vocês enxergarem. E aí fica na mesma tela. Aqui, ó. Depreciação acumulada, 18.700. Ok? Aí vamos lá. Pronto, as contas do ativo já foram. Agora vamos para as contas do passivo e patrimônio líquido. Então vamos aqui, ó. Fornecedores, 27.800. Salários a pagar, 12.000. Tá aqui, ó. Impostos a recolher, 19.000. Financiamentos, 35.000. Capital social, 125.100. Reservas, 8.900. Aí pronto, as contas do passivo e PL já foram. Agora vamos para as contas de resultado. Então nós temos aqui, ó, receita 250.000, né? Receita 250.000. Que mais? Impostos sobre as vendas 40.000, tá aqui. Custos das mercadorias vendidas 110.000, tá aí. Despesas com salários 15.500, tá aqui, né? Certinho. Despesa água, luz e telefone. Aí, pessoal, primeiro errinho que tá aqui, ó, despesa com água, luz e telefone, o valor correto é R$ 3.000. Conseguiram ver aí no livro? Vocês estão com o livro aberto? Sim, professor, acabei de ver aqui. Tô Tá. corrigindo também. Aí vocês vão corrigir esse valor aí, ó. Esse valor aqui, ó, é R$ 3.000, tá bom? Beleza?
Aí vamos lá, ó. Despesa com juros também está errado. Tá vendo que aqui está 15.500? O valor correto é 13.500. Arrumaram aí? Sim. Vocês viram que ele fez? Você viu como é que foi o erro de digitação? Ele copiou os mesmos valores de cima, vocês estão vendo? Copiou os mesmos valores de cima, ó. 110.000, 110.000, 15.500, 15.500, né? Mas o valor correto é 13.500. Aí vamos descer aqui, ó. Despesa com depreciação, 5.100, 5.600, tá aqui, tá ok. Receita com juros, 6.700. E a provisão para o imposto de renda, aqui tá 21.000, né? O valor correto é 21.100. Professor, 110, que é despesa com água e luz, é o quê? Tá, eu vou mostrar para você aqui, ó. É 3.000 reais, ó. 3.000. Então tá certo aqui. Achei que tinha colocado. Aqui é 3.000, aqui é 13.500 e aqui é 21.100. Quando ele foi fazer a DRE, ele colocou os valores corretos. Se vocês olharem aqui, ó, despesa com água e luz, tá vendo, ó? 3.000. Despesas com juros. DRE não, desculpa. Quando ele foi fazer o balancete de verificação, ele colocou os valores corretos, ó. Ele colocou aqui 3.000, que é a despesa com água, só que lá no balancete está 110.000. A despesa com juros, 13.500, tá o valor correto. Lá está 15.500, tá errado. E a provisão para imposto de renda e contribuição social, ele também colocou aqui o valor correto, ó, 21.100. Então, no balancete, os valores estão corretos. Aonde que não estão corretos aqui? É no razonete, tá bom? É só para vocês, quando estiverem estudando, vocês não ficarem perdidos, né? Porque esse valor aqui está errado, esse aqui está errado e esse aqui está errado. Tá Fechou, bom. então? Fechou já. Beleza. Então, olha só. Pessoal, essa planilha que eu montei aqui, ela é igualzinha à planilha que a gente usou na aula passada, tá? E aí, a partir disso, ela já gera o balancete de verificação para a gente, ó. Estão vendo, ó? Eu já peguei o saldo das contas, né? Banco, clientes, estoque de mercadoria, impostos a recolher, despesas antecipadas. E aí, se a gente olhar aqui a soma total, ó, tá dando 503.200, estão vendo? Tanto o lado dos débitos, né, quanto o lado dos créditos. E aí, vou abrir aqui o livro de vocês, ó. O livro de vocês tem essa mesma DRE pronta, né, ó. Tá vendo aqui, ó? 503.200, ó. Tá bom? Certinho? Sim. Tô vendo aqui no livro também. Então, tá bom. Então, olha só. Então, esses dados aí, eles foram pegos aí do livro de vocês, tá bom? Então, o primeiro passo é apresentar os razonetes e balancetes com seus saldos finais na data de 31 de dezembro de 2016. Então, tá aqui, ó. Eu estou apresentando o que para vocês? Os razonetes, não é isso? Com seus respectivos saldos no dia 31/12. E estou apresentando aqui para vocês também o que? O balancete de verificação, tá bom? Então, o primeiro passo está feito, que é apresentar, né, os razonetes e o balancete de verificação, certinho? E aí vocês entendem como é que isso aparece, né? Isso aparece a partir dos lançamentos contábeis que a gente faz. A gente vai fazer os lançamentos contábeis, não é isso? E aí, no final, no dia 31/12, eu simplesmente vou olhar o saldo final, né, de cada razonete e com isso eu vou conseguir ali o meu balancete de verificação. Vocês entenderam então isso aí, né? Essa parte? Sim, eu entendi. Sim. Beleza, então vamos lá. O que é o segundo passo? O segundo passo é a identificação das contas de resultados nos razonetes no balancete. Como eu já tinha montado aqui
o razonete na aula passada, vocês lembram que eu já tinha feito essa separação? Eu coloquei aqui de amarelinho aqui as contas que são do quê? Do ativo, né? De verdinho eu coloquei as contas do passivo e de azul eu coloquei as contas de resultado. Então, na verdade, já estão separadas as contas, né? Essas contas aqui são contas patrimoniais, amarelo e verde são contas patrimoniais, e as contas de resultado são as contas de azul, né? Certo? Aí eu fiz o seguinte, ó, aqui no balancete de verificação eu fiz a mesma coisa. Eu pintei de azul as contas que são as contas patrimoniais. Desculpa, patrimoniais não, contas de resultado. O que são as contas de resultado? As contas de receitas, custos e despesas, tá bom? Entendido essa parte, pessoal? Sim, professor, entendi. Sim. Tá bom. Então vamos lá, continuando. Então ele manda a gente identificar, né, as contas de resultados razonetes no balancete. Então isso nós já fizemos, nós já identificamos, são as contas que aparecem em azul para a gente. E aí eu coloquei aqui, ó, identificamos as contas de resultado na cor azul. Então quando vocês estiverem estudando, quiser abrir essa planilha e, né, quiser lembrar, tá escrito aqui para a gente que eu identifiquei na cor azul. Vamos lá, o terceiro passo. O terceiro passo, a gente precisa realizar o encerramento das contas de resultado através dos lançamentos contábeis. Então, eu preciso encerrar as contas. E aí, como é que a gente faz? É muito fácil para a gente encerrar as contas, ok? Quando falamos de encerramento, isso significa que todas as contas de resultado ficarão com saldo final igual a zero. E, para este passo, é necessário utilizar uma conta transitória chamada diária. Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês como que a gente faz para encerrar essas contas. Vamos lá. O que vocês acham, pessoal? Receita. Ela tem um saldo credor de 250 mil. Então, o que eu preciso fazer para zerar essa conta? Para que ela nem fique com saldo credor e nem devedor. O que vocês acham que a gente tem que fazer? E aí, o que vocês acham? Não sei, você não tem nem ideia. Não tem nem ideia? É a coisa mais fácil do mundo. Nossa. Vamos lá, Francisco. O que você acha, cara? Ah, professor, também não tenho ideia. Não tem ideia, não? Eu vou fazendo uma coisa aqui e vou mostrar para vocês. Pessoal, se eu vier aqui e fizer um lançamento aqui, ó, por exemplo, se eu lançar 30 mil aqui, credor, o que acontece com a conta? Ela aumenta ou diminui o saldo dela? Aumentou. Aumentou. Aumentou, No né? caso, você vai debitar algo aí, algum valor? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, se eu debitar aqui 30 mil, o que acontece com essa conta? Agora ela diminuiu. Diminui, né? Se eu debitar aqui 100 mil, o que acontece com essa conta? Diminuiu. Diminuiu, não diminuiu? Sim. Pessoal, se eu quero encerrar essa conta, eu quero zerar essa conta, o que eu preciso fazer então? Então você vai debitar 250 mil? Isso! Então a gente vai vir aqui, ó, fazer a coisa mais fácil do mundo, ó. A gente vai vir aqui, ó, nós vamos debitar 250 mil, tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar isso aqui de primeiro lançamento, tudo bem? Então o que é o primeiro lançamento? Eu debitei 250 mil. Vocês entenderam o que aconteceu aqui com o saldo da receita? O que aconteceu com o saldo dessa receita? Da receita de vendas? Zerou. Aí vocês entenderam, pessoal, o que a gente faz? Aí o que acontece? Quando a gente iniciar o próximo ano, essa conta ela tá o quê? Zerada. Zerada. Aí a gente começa um novo exercício, aí a gente começa a fazer os lançamentos do próximo exercício. Entenderam que bacana? Tá, mas vamos lá. Eu fiz um débito de quanto? De 250 mil, concordam?
Quando isso acontece, pessoal, vamos lá olhar lá no balancete de verificação. Olha o que aconteceu aí com o balancete de verificação. Já diminuiu o valor. Não, vamos lá. Ó. O que aconteceu aqui com o balancete de verificação? Esse lado aqui, ó, o lado dos débitos está quanto? 503.200. Já o lado dos créditos está quanto? 253. 253.200. E aí, pode isso? Não, porque tá Não, diferente. né? O Tem que acontece lá? O que a gente aprendeu? O que diz o método das partidas dobradas? que o valor tem que estar igual, não? Tem que ser igual o valor dos Tá, o dois. valor tem que estar igual, mas por que faz o valor ficar igual? Francisco, o que faz o valor ficar igual? Eu acho que o valor do débito tem que estar igual ao valor do crédito, né? Sim, mas o que faz, né, ó? O que faz aqui, ó, o balancete de verificação bater? O que faz isso? Isso tem a ver com os lançamentos contábeis. Pessoal, o que a gente aprendeu sobre os lançamentos contábeis nas últimas duas aulas? Eu posso vir aqui fazer um débito de 250, posso vir aqui fazer um crédito de 20, posso vir aqui fazer um débito de 30. Eu posso sair fazendo essas coisas? E aí? Não, Como é que funciona então isso? você precisa ter o plano de contas, não? Envolvido no... Não, o plano de contas são só as contas que eu vou utilizar, né? Aí eu vim aqui, ó, eu falei para vocês o seguinte, ó, eu quero zerar essa conta. Vocês conseguiram perceber que para zerar essa conta, né, se ela tinha um saldo credor de 250, para eu poder zerar ela, eu tive que fazer um débito de 250. Mas então eu só saio fazendo isso, saio zerando as contas, e aí? Mas o balancete de verificação ele ficou errado, ó. Quando eu vim aqui, ó, eu debitei 250, ele zerou a conta de receita, tá vendo, ó? E aí ele alterou aqui o meu saldo. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou voltar aqui, ó. Eu vou retirar esse débito de 250. Vamos olhar lá o balancete de verificação. Agora ele está correto. Estão vendo aí, ó? Então, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Eu quero vir aqui, ó. Eu quero zerar essa conta. Beleza, eu vim aqui e zero essa conta. Eu faço um débito de 250. Mas o que eu preciso, então, fazer, né? Para que o balancete de verificação fique correto? E aí, pessoal? Ixi, tá. Aham. Pensando. Pensando? Tem que encerrar, Oi, Francisco. tem que encerrar as outras também. Ah, você acha que se eu encerrar as outras, isso aqui funciona? Não, não é isso. Não, provavelmente não, né? Que encerra uma e É não. porque, olha só, deixa eu te mostrar por que não é. Porque tá vendo que os valores aqui são diferentes? Né, ó. Se eu encerrar essa, se eu encerrar essa, se eu encerrar essa daqui, ó. Você acha que vai bater exatamente os 250? O que você acha? Provavelmente não, né? Então não é por aí. Não é questão de encerrar as outras. A gente vai ter que encerrar as outras. Mas não é assim que funciona. E aí, pessoal? O que eu preciso fazer? Eu vou colocar aqui uma coisinha diferente do lançamento, tá? Do lançamento dos resultados que a gente está fazendo, tá bom? Tá. E aí, Isabela, você entendeu o que eu preciso fazer? Não. Não? Pessoal, como é que chama o método de lançamento contábil que a gente aprendeu? É método das partidas. Quantitativa? Não.
Método das partidas. Ai, calma aí. Nossa, esqueci. E aí, Francisco, como é que a gente chama? Calma. Não, método das partidas dobradas. Isso. O que significa o método das partidas dobradas? Pesquisa aí na internet aí. Digita aí na internet aí, ó. Método das partidas dobradas. Pesquisa aí na internet aí e vê o que vocês acham. Pesquisaram? Sim. Alguém quer ler aí? O que diz o método das partidas dobradas? Só que Shelly deve ser apelido de Sheldon. Aqui tá dizendo. Tá no Wikipedia. Pode ler aí pra gente. Peraí, que o senhor tá abrindo aqui ainda. Eu sou um novo barriga. Isadora, cala a boca aí, peraí. Ele enfatiza que a teoria contabilidade. Eu também tenho. Ai, não sei, professor, peraí. Tá. Lê aí pra gente o que diz Esse o método das partidas dobradas. método das partidas dobradas. E aí, Isabel? Tá Vou colocar para você ler o que... Tá aparecendo um negócio na Wikipédia. Aqui está dizendo que é um sistema padrão usado em empresas e outras organizações para registrar transações financeiras. Sua premissão é de que a transação financeira e os resultados das operações de uma empresa ou organização são melhores representados por diversas variáveis, chamadas contas, em que cada um reflete o aspecto em particular do negócio como valor monetário. Cada transação financeira é registrada na forma de entradas em pelo menos duas contas, nas quais o total de débitos deve ser igual ao total de créditos. Isso! É esse ponto aí que eu quero. O que diz o método das partidas dobradas, pessoal? Que para todo débito existe o que, galera? Crédito. Um crédito de igual valor. Então, ó, se eu vim aqui, peguei essa conta aqui de receita e eu debitei 250 mil, o que eu preciso então? Eu preciso creditar 250 mil em algum lugar. É isso que eu não estou entendendo. Eu tô ficando confusa nessa parte. No caso, você vai ter que... Pessoal, olha só. Vamos lá. Professor, no caso, você vai ter que, tipo... Entendeu essa parte? Acreditar. Isabela, deixa eu só sanar a dúvida da Isabela aqui, Francisco. Isabela, você falou que não entendeu essa parte. Essa parte é a premissa de todo lançamento contábil. Para todo débito há um crédito. É por isso que o balanço de verificação ele fica certinho. O lado dos débitos fica igual ao lado dos créditos, porque toda vez que se eu debitar R$10 em algum canto, em alguma conta, eu preciso creditar R$10 em outra conta. Se eu creditar R$50 em uma conta, eu preciso debitar R$50 em outra conta. Isso é o método das partidas dobradas. Foi assim que nós aprendemos a fazer os lançamentos. Você fez algum lançamento de débito e não fez o mesmo lançamento de crédito? Não, aí... A gente aprendeu isso nas últimas duas aulas. Tá lembrado? Lembro. Ok. Francisco, você queria falar, cara? Fala aí. Nora, a respeito lá do... Como você debitou 250, você vai ter que debitar também lá no balancete, né? Não, debitar não. Eu vou ter que creditar uma conta isso, no balancete. no valor de quanto?
De 250 mil. 50 mil. Agora eu vou mostrar para vocês o pulo do gato. O que que a gente faz, pessoal? Tá vendo que eu criei aqui uma conta ARI? O que que é essa? O que que significa a sigla ARI? Eu já falei para vocês. É apuração do resultado do exercício. Então, o que que a gente faz? É muito simples, é muito fácil. A gente vai vir aqui nas contas de resultado e a gente vai zerar todas as contas. Se a conta tiver um saldo devedor, a gente vai creditar. Se a conta tiver um saldo devedor, a gente vai... se ela tiver um saldo credor, a gente vai debitar. Se ela tiver um saldo devedor, a gente vai creditar. E aí, a contrapartida, ela vai ser feita na conta ARI. Então, olha só, prestem atenção. O que foi meu primeiro lançamento que eu fiz? Eu fiz um débito de 250 mil. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, pessoal, na conta ARI? Eu vou vir aqui na conta ARI e vou fazer o quê? Vou creditar 250 mil nessa conta, ó. 250 mil. E aí eu vou chamar isso aqui, ó, de 1, tá? Por que eu vou chamar de 1? Porque é o nosso primeiro lançamento. Eu vou pintar aqui da mesma cor que eu tinha pintado lá em cima, para vocês verem os lançamentos que a gente está fazendo. Ficou claro o que foi que eu fiz? Ficou. Se eu fizer um débito, viu, Isabela? De 250 mil, o que eu preciso fazer, né, de acordo com o método das partidas dobradas? Eu preciso fazer um crédito de 250 mil. E aonde que vai ser feito esse crédito? A gente vai utilizar essa conta, a conta ARI. Pessoal, essa conta ARI, a gente chama ela de conta transitória. Por que é uma conta transitória? Porque depois que nós fizermos aqui todos os lançamentos, a gente também vai zerar essa conta. Tá? Então, no final, a gente também vai zerar essa conta aqui. Mas, por enquanto, tá? Vamos deixar assim. E aí, o que vocês acham agora que aconteceu com o balanceio de verificação? Vocês acham agora que ele está batendo ou não está batendo? O que vocês acham? Acho que agora ele tá batendo. Vamos fazer um teste? Vamos lá, ó. Bora. Olha aí o que aconteceu, pessoal. Né? O balanceio de verificação continua ali, ó, batendo, ó. 503.200, 503.200. E vocês viram que a conta receita agora ela não tem mais nenhum saldo? Ela nem tem saldo devedor e nem saldo credor, viram? A gente zerou o saldo dela. Viram aí? Sim. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai sair fazendo a mesma coisa para todas as contas de resultado. Vamos lá? Impostos sobre vendas. A gente tem um saldo devedor de 40 mil. Então, o que eu faço para zerar essa conta, galera? Acredita aí os 40 mil. Vamos creditar 40 mil. Então, vamos aqui, ó. 40 mil, certo? Vamos chamar isso aqui de lançamento 2. E eu vou pintar dessa corzinha aqui, ó, para vocês identificarem que são os lançamentos que a gente está fazendo. Opa! Zerou a conta imposto, não é isso? O que eu fiz aqui, ó? Eu fiz um crédito de 40 mil, concordam? E aí, o que eu preciso fazer para que não altere o meu balancete de verificação? E de acordo com o método das partidas dobradas, o que eu preciso fazer? Você vai ter que debitar lá no ARI. Isso, então eu vou vir aqui no área, ó, vou debitar 40 mil. Olha como é que é fácil. Ó. Então vamos vir aqui, ó, 40 mil e vamos debitar aqui 40 mil. Pronto. Eu vou chamar isso aqui de 2, tá? Que foi nosso lançamento 2. E eu vou pintar daquela mesma cozinha lá para a gente identificar que esses são lançamentos que nós estamos fazendo, né? Para zerar essas contas. E aí, pegaram o jeito? Sim. Agora eu entendi. Entendeu como é que funciona o processo? Aham. Então, vamos lá. Ó. Próxima conta de resultado que nós temos. Custo das mercadorias vendidas. 110 mil devedor. O que eu preciso fazer para zerar essa conta? Acreditar 110 mil. Então, vamos vir aqui, ó. Vamos acreditar 110 mil. Acreditar 110 mil. Eu vou chamar isso aqui de terceiro lançamento, tá bom?
Esse aqui é o terceiro lançamento que nós estamos fazendo. Faltou Aí, um. de acordo... Faltou um zero. Obrigado, Isabela. Então, de acordo com o método das partidas dobradas, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um débito de 110 mil, concordam? E aí, onde que eu vou debitar essa conta? Claro. Onde que eu vou debitar esse valor? Lá no ARI. Então, vamos lá no ARI, ó. É o nosso terceiro lançamento. A gente vai debitar aqui 110 mil reais. Pronto, tá aí. Aí aqui ele já vai dando o saldo dessa conta, ó. Se a gente fizer aqui a continha, ó. Quanto que é 40 mais 110? 40 mais 110 dá 150. Então, se a gente fizer a diferença, ó, 250 menos 150, dá 100, né? 100 de que lado? Do lado direito, né? Entenderam aí como é que funciona? Sim. Sim. Então, vamos lá, ó. Já zeramos aqui isso aqui, agora falta zerar despesa com salário. Então, vamos lá. Despesa com salário. Para eu zerar, o que a gente faz? O que eu faço para zerar essa conta? Acredita? Acreditar quanto? 15.500. Esse aqui é o nosso quarto lançamento. Então, vamos pintar aqui nessa cor para a gente verificar que a gente está acreditando aqui 15.500. Opa, zerou a conta. Se eu acreditei 15.500, o que eu preciso fazer? Debitar 15.500. Bacana? Sim. Fácil, né? Tranquilo. Então, vamos lá. Despesas com água, luz e telefone. O que eu faço para zerar? Acredita, 3.000. Vamos acreditar 3.000. Esse é o nosso quinto lançamento, é isso? Uhum. É o quinto, né? Então, vamos acreditar 3.000. Beleza. Zerou a conta. Se eu acreditei 3.000, eu preciso debitar 3.000. Então, vamos vir aqui, ó, 5, 3.000 reais. Pronto. E ele está fazendo aqui, ó. Vamos dar uma olhada lá no balancete de verificação, verificar se mudou alguma coisa. Vamos dar uma olhada aqui no nosso balancete. Olha aí que bacana no balancete de verificação, pessoal. Estão vendo aí? Tá batendo Sim. certinho, né? 334.700, 334.700. O que significa isso? O próprio nome diz, ó, balancete de verificação. Eu estou verificando se os lançamentos que eu fiz estão o quê? Corretos. Então, ó, o que faz esses lançamentos aqui ficarem baterem, ó? 334.700 de um lado, 334.700 do outro. É o método das partidas dobradas, ou seja, toda vez que eu fizer um débito, eu preciso fazer o quê? Um crédito de igual valor. Então, toda vez que se eu debitar 10.000 e eu acreditar 10.000, o balancete vai ficar correto, tá bom? Tá bom. A única coisa que pode acontecer aí de errado, e mesmo bater aqui os valores, é que se eu debitasse ou acreditasse uma conta diferente. Aí o balancete de verificação ia ficar certo, assim, batendo os valores, né? Só que ele não estaria certo porque eu estaria acreditando em contas erradas. Imagina, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só, vou fazer uma coisa errada aqui, tá bom? Só para vocês verem que o balancete vai continuar batendo, mas é um lançamento errado. Então, olha só, imagina que eu venho aqui, despesas com juros, né? E vamos creditar quanto? Vamos creditar 13.500. Concordam? Esse é o nosso sexto lançamento, né? É o nosso sexto lançamento. Então, eu vou acreditar aqui 3.500. Aí eu vou vir aqui, ó. Vou lá em imóvel. E vou... Ó, o balancete está errado, né? Podem ver lá que o balancete agora não está batendo, tá vendo? O balancete não está batendo. Só que eu vou lá agora em imóvel e vou debitar 3.500. Vou debitar aqui, ó, 3.500. O que vocês acham que vai acontecer com o balancete de verificação?
Ele vai estar batendo os Vai ficar valores? igual. O que vocês acham? Hã? Vai ficar Vai, batendo os valores. vai estar batendo sim. Vai bater os valores, né? Ó, vai bater os valores, ó. Tá vendo que tá batendo? Mas tá Uhum. certo isso que eu fiz? Não, Não, não tá porque certo. você acreditou em outro lugar. Pois é, eu acreditei no local errado. Uma Então, conta. assim, é numa conta errada, né? O que que acontece? Se eu debitar e creditar, se eu debitar, sei lá, 5 milhões numa conta e creditar 5 milhões em outra, o balancete de verificação ele vai bater os valores, né? Mas isso não me garante que a contabilização está correta, né? Só um indício que a contabilização está correta, porque eu preciso debitar e creditar nas contas corretas, tá bom? Aí vamos lá, ó. Aí eu vou vir aqui, né, na conta ARI, é o meu sexto lançamento, certo? É isso, né? Meu sexto lançamento. E vou acreditar quanto? Quanto que eu preciso acreditar aí? 13.500. 13.500. Então vamos lá, ó, 13.500. Então vou pintar aqui para nosso sexto lançamento. Vamos dar uma conferida lá no balancete. Aí o balancete está certinho, ó. 321.200, 321.200. Pronto. Vamos lá. Continuando aqui com o encerramento das nossas contas. Despesa com depreciação. Então eu preciso acreditar aqui quanto? 5.600. Então vou vir aqui, ó, 5.600. Esse é o nosso sétimo lançamento, né? Então vamos pintar aqui dessa cor. Se eu creditei 5.600, eu preciso debitar 5.600. Então vamos debitar aqui 5.600. Vamos conferir nosso balancete para ver se está certinho. Então vamos conferir aqui nosso balancete. Está batendo certinho. Falta eu zerar aqui duas contas, né? Receita com juros e provisão para imposto de renda e contribuição social. Então vamos lá. Receita com juros. A receita com juros ela tem um saldo credor, né, de 6.700. Então, para poder zerar essa conta, né, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que debitar. Então, eu vou vir aqui, ó, esse é meu oitavo lançamento, e eu vou debitar 6.700. Então, eu vou vir aqui, 6.700, vou debitar. Ok. Aí eu preciso fazer a mesma coisa, né? Vou vir aqui, ó, do outro lado e debitar 6.700. Então, 6.700. Debitar não, desculpa, acreditar. Acreditar 6.700. Esse é meu oitavo lançamento, né? E a última conta que falta aí é a conta provisão para imposto de renda e contribuição social, né? Então vamos lá, ela tem um saldo devedor de 21.100. Eu vou precisar acreditar então 21.100. Então vamos acreditar aqui 21.100. E, né, zerou a conta. Esse é o meu nono lançamento. Deixa eu pintar aqui. Pronto. Então, eu vou ter que acreditar, né? Então, nono lançamento. Vou acreditar 21.100. Vamos dar uma conferida no nosso balancete. 294.500, 294.500. Perfeito. Se nós olharmos agora, pessoal, todas as contas de resultado, só tirando aqui a conta ARI, né? Todas elas estão o quê? Com saldos o quê? Zerados. Zerados. Tá bom? Entendido essa parte? Sim. Então, entenderam? Ó, a gente vai lá nas contas de resultado, né? Aí a gente vai e zera todas as contas. Então, como é que a gente zera todas as contas? Se ela tiver um saldo devedor, a gente acredita. Se ela tiver um saldo credor, a gente debita. E a contrapartida dessas contas, né, são debitadas e creditadas aonde? Na conta ARI, tá bom? Aqui só para
Só para mostrar os lançamentos, que eu não fiz os lançamentos para vocês verem como é que funcionam os lançamentos, tá bom? Tá bom. Olha só. A primeira conta que tinha era a conta receita, não é isso? Ela tinha um saldo credor de 250 mil. Aí qual é o lançamento contábil que a gente vai fazer? Né? Lançamento contábil vai. Eu vou debitar a receita, né? Aí ela vai zerar e vai acreditar a conta ARI. Qual é o histórico, né, desse lançamento contábil? O histórico eu estou fazendo a apuração do resultado do exercício, tá certo? E aí a gente faz isso em todas as contas. Olha só, a conta impostos sobre vendas. Se ela tinha um saldo credor, um saldo devedor de 40 mil, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que creditar 40 mil na conta impostos sobre vendas e debitar 40 mil na conta ARI. Então, é esse lançamento que foi feito. Ó. Debitar 40 mil na conta ARI e creditar 40 mil na conta imposto sobre vendas. E aí, o que é isso? Isso é a apuração do resultado do exercício, o histórico disso. E aí, a gente faz isso com todas as contas. Aqui estão os lançamentos, tá, pessoal? Que foram feitos com todas as contas. Eu não fiz aí os lançamentos, não coloquei para vocês, tá? Eu simplesmente fui fazer os lançamentos lá no Razonate, tá? Mas está feito os lançamentos aí no livro de vocês, tá bom? Bem, o próximo passo, né, o quarto passo, a gente vai apurar o resultado e encerrar a conta ARI. Então, a gente vai apurar o resultado e encerrar a conta ARI. É importante destacar, né, que a conta ARI é uma conta transitória. Ela serve apenas para apurar o resultado do período. Após a apuração, essa conta também deverá ser zerada e o seu saldo transferido para o patrimônio líquido no balanço patrimonial. Bem, o que acontece? Vamos lá. O saldo da nossa conta, pessoal, ele foi um saldo credor de 48 mil. Vocês estão vendo aí? O saldo da conta ARI. Sim. Ok. Pessoal, vocês acham que nesse caso a empresa teve um resultado positivo ou um resultado negativo? Positivo, né? Por quê, Francisco? Me explica aí, por que você acha que o resultado é positivo? Acho que porque é um saldo credor. Porque você teve um saldo credor. Pessoal, você olha para cá, ó. Desse lado de cá, são quem? Quem é que está desse lado de cá, do lado direito? É o que você ganhou, concordam? Vocês concordam, pessoal? Quem está do lado direito aqui, ó, é o que você ganhou? Uhum. E o que está do lado esquerdo? Foram os custos e despesas. Então, é o que eu gastei, concordam? Então, Sim. se a conta ARI, ela tem um saldo credor, é porque a empresa ela teve um resultado positivo, ela teve lucro, tá certo? E se ela tivesse um saldo devedor, o que significaria? Que ela teve um prejuízo, né? Teve um prejuízo. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Imagina que a minha receita ela não fosse de 250 mil, ela fosse apenas de 200 mil. Qual seria o saldo da conta ARI? O quê? Eu não escutei porque falhou. Eu troquei aqui, Isabela. A minha conta, o valor correto é 250 mil da minha receita, certo? Uhum. Então, eu obtenho aí um resultado credor de 48 mil. Agora, imagina, né, que o saldo da minha conta, da minha receita, ele não fosse 250 mil, ele fosse 200 mil. Então, ao invés de receber 250 mil, eu tivesse recebido 200 mil. Qual seria o saldo da minha conta ARI?
Seria um saldo devedor de 2.000. Saldo devedor de 2.000. E o que que isso implica para a gente como resultado? Isso é lucro ou é prejuízo? Negativo. Foi um prejuízo. Isso é um prejuízo de R$ 2.000. Uhum, Tudo bem? tudo. Pessoal, então o que que vai acontecer? Quando eu for zerar essa conta, eu vou debitar ou vou acreditar? Quando eu for zerar a conta ARI, eu vou debitar ou vou acreditar? Você vai debitar. Você acha que para zerar essa conta aqui eu Não, preciso debitar? nesse caso aí, nesse Se ela caso tiver agora você vai ter que acreditar. Se tiver negativa, você vai acreditar. Se ela tiver positiva, você... Isso. É. Ok. Então, a conta ARI, eu não sei se eu vou debitar ou vou acreditar. Vai depender da situação da empresa, tá certo? Se eu tiver uma situação positiva, ok, ó. O que que é uma situação positiva? Aqui, valendo 250, ó. Então, na situação positiva, eu vou ter que debitar aqui, ó. Estão vendo, ó? Eu vou ter que vir aqui, ó. Debitar quanto? 48.000, ó. Certo? Aí eu zero essa conta, ó. Se eu tivesse aqui 200.000, ó. Certo? O que que eu vou precisar fazer aqui para poder zerar essa conta? Acredita 2.000 aí. Acreditar 2.000. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso? Sim, professor, ficou. Beleza. Aí o que que acontece? Se a gente tem lucro, esse lucro a gente vai, né, colocar ele numa outra conta. Vocês estão lembrados que a gente precisa, ó, se eu quero zerar essa conta, né, ó, eu preciso zerar essa conta. Então eu vou vir aqui, ó, vou fazer o meu 10º lançamento, tudo bem? Meu 10º lançamento vai ser o quê? Um débito de 48.000. Débito de 48.000. Então aqui, ó, o encerramento, eu vou até pintar de uma cor diferente, ó, para vocês lembrarem. Vou colocar aqui de, sei lá, deixa eu ver, vermelho. Vou colocar aqui de vermelho. Para vocês lembrarem, tá, que esse último lançamento foi o lançamento que fez o quê? Que eu zerei a conta. Zerei a conta área. Tá certo? Agora vamos lá. Se eu debitei 48.000, o que que eu preciso fazer? Precisa acreditar 48, né? Eu preciso acreditar 48.000. Tá claro isso, pessoal? Se eu debitei 48.000, eu preciso acreditar 48.000. E aí vocês acham que esse crédito ele vai ser feito aonde? Qual conta que vocês acham, né, que vai ser feito isso? Aonde vocês acham que vai ser feito isso daí? Calma aí, professor. Fecha essa porra desse banheiro aí. Eu não entendi, professor. Não entendeu? Tá, então vamos de novo. A pergunta, eu não entendi a pergunta. Ah, você não entendeu a pergunta? É. Vamos lá. Isabela, ó, a gente tinha o seguinte, ó. Aqui tava... Esse foi o resultado que nós apuramos. A gente confrontou as receitas e as despesas, tá certo? E eu tive um resultado bom, né? Um resultado de quanto? De 48.000. Tudo bem? Sim. Aí lembra que eu falei aqui, ó, que essa conta, que a conta de... Cadê? Onde é que tá? Qual é o slide? Deixa eu ver aqui. É o quinto passo, ó. Quarto passo. Lembra que eu falei que essa conta é uma conta transitória? Ela serve apenas para apurar o resultado do período. Após a apuração, essa conta também deverá ser zerada e o saldo transferido para o patrimônio líquido no balanço patrimonial. Então, o que que acontece? Essa conta aqui, né? Essa conta aqui, a conta ARI, eu também preciso zerar essa conta. Tudo bem?
Tudo bem, entendi sim. Ok, então o que eu preciso fazer? Se ela tem um saldo credor de 48 mil, o que eu preciso fazer para zerar essa conta? Você vai debitar ela. Eu vou debitar 48 mil, tudo bem? Então eu vou vir aqui, ó, e vou debitar 48 mil. Eu vou chamar isso aqui de 10º lançamento, tá? E eu coloquei ele de cor diferente, vocês entenderam, né? Por que eu coloquei aqui de cor diferente, né? Tudo bem? Porque ele não tem a ver com as contas de resultado ali normais que a gente estava zerando, que são essas contas aqui, dessas cores aqui, ó. Aí o que acontece? De acordo com o método das partidas dobradas, se eu fiz um débito de 48 mil, eu preciso fazer o quê? Para manter o equilíbrio ali. Eu preciso acreditar, não? Preciso acreditar 48 mil. E vocês acham que eu vou acreditar esses 48 mil aonde? Hum, tem que ser em uma dessas contas lá, ou das contas Bem, eu disse aqui para vocês, ó. O saldo é transferido para onde? o patrimônio líquido. Patrimônio líquido, tá? Pessoal, essa transferência, né, ela pode ser feita para algumas contas. Ela pode ser feita para a conta reservas de lucros, ela pode ser feita para contas lucros ou lucros acumulados. Nesse caso que a gente tem lucro, tá? E se a gente tivesse prejuízo, seria colocado aonde? Seria colocado prejuízos acumulados, tudo bem? Tudo. Como nós obtivemos aqui lucro, isso vai aumentar o patrimônio, concordam? Se Sim. a gente tivesse prejuízo, isso ia fazer o quê com o patrimônio? Ia diminuir. Ia Uhum. diminuir. Então, ó, essa conta aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer aqui um crédito na conta reserva de lucros, tá? Então, a gente vai vir aqui na conta reservas e vamos creditar 48 mil reais. Poderia ser na conta reservas ou lucros ou prejuízos acumulados, tá bom? Então, isso aqui eu vou pintar de amarelo, para vocês saberem. Então, nas E isso reservas, só se for positivo, né? E prejuízo, é... Eu vou fazer um exemplo aqui de prejuízo para vocês verem. Pode ser? pode ser. Ó, se fosse prejuízo, vamos pegar aqui a situação de prejuízo. Então, vocês entenderam aí quando eu tenho lucro, né? Sim, entendi. Aí, ó, se eu verificar lá no balancete de verificação, vocês acham que está batendo? O que vocês acham que está acontecendo lá no balancete? Vocês acham que está batendo ou não está batendo lá no balancete? Acredito que tá batendo, não? Está batendo, porque Ele foi eu, acreditado. eu fiz um débito de 48 mil, logo em seguida eu fiz o quê? Um crédito de 48 mil. Então, ó, se nós olharmos aqui o balancete de verificação, pessoal, ele está batendo tudo certinho. E se nós olharmos todas as contas de resultado, inclusive a conta ARI, estão todas o quê? Os seus saldos finais o quê? Zerados. Zerados, tá bom? Eu vou fazer aqui um exemplo, então, de um lançamento no caso de prejuízo, para vocês entenderem como é que funciona, tá bom? Vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Vamos imaginar que a receita aí dessas vendas não fosse 250 mil, fosse apenas 200 mil, tá bom? Então não teria esse lançamento aqui, né? Não teria esse lançamento. E aí, vamos lá. Para zerar essa conta, o que a gente ia ter que fazer? Debitar ou acreditar? Acreditar 2.000. Então eu vou vir aqui, eu vou acreditar 2.000, tudo bem? Tudo. Acreditei aqui 2.000, zerou a conta. Aí, Isabela, a gente ia fazer o seguinte, ó. A gente ia criar aqui uma conta, ó. Prejuízos acumulados. Bem. E aí, ó, eu não acreditei aqui 2.000. O que eu ia fazer com essa conta? Eu vou debitar aqui 2.000, ó.
Aí, lembra que as contas aqui, elas não têm natureza credora? As contas do passivo e do patrimônio líquido? A natureza delas são credoras, não é isso? Sim. O que vocês acham que uma conta com natureza devedora vai fazer no patrimônio líquido? Causar prejuízos, não? Vai diminuir o Vai diminuir o patrimônio líquido. patrimônio. Então, essa conta ela ia fazer o quê, pessoal? Ela ia diminuir meu patrimônio líquido em quanto? Em Em dois... R$ 2.000, tá certo? Ela é parecida com a conta aqui de depreciação acumulada. Lembra? A depreciação acumulada ela não diminui meu ativo? A mesma coisa que acontece com prejuízo acumulado, tá? Então, se eu tivesse apurado aí um prejuízo, né, de R$ 2.000, ok? Esse prejuízo ele ia diminuir, tá? O meu balanço patrimonial no lado ali do patrimônio líquido, tá certo? Ele vai ser uma conta redutora do meu patrimônio líquido. Então vamos colocar aqui os valores corretos, né? Então o valor correto aqui da conta aqui, esse valor é 250 mil. Portanto, eu tenho aqui um saldo credor de 48 mil. Isso representa aí lucro para a gente, né? Porque as minhas receitas elas foram maiores do que as minhas despesas e meus custos, certo? Esse aqui é o meu 10º lançamento, então eu lancei aqui 48 mil para zerar a conta ARI, certo? E eu fiz uma inclusão de 48 mil nas minhas reservas. E aí meu balancete de verificação ele está certinho e eu fiz a apuração do resultado. Dúvidas aí, pessoal? Dúvidas? Então vamos lá, continuando aqui. Então, ó, a apuração do resultado, tá, pessoal? Eu vou fazer a transferência do saldo para o patrimônio líquido na conta reserva de lucros ou prejuízos acumulados. Então, isso aí que eu acabei de fazer, eu fiz os dois exemplos para vocês, tá certo? Se eu tiver lucro, eu vou colocar esse lucro aonde? Na conta reserva de lucros. Se eu tiver prejuízo, eu vou colocar esse valor aonde? Na conta prejuízos acumulados. Vocês viram então como é que funciona? Sim. Sim. Ok. Então, no nosso exemplo, a empresa obteve um lucro, portanto, a transferência do saldo irá para a conta reserva de lucros. Algumas observações aqui para vocês, olha só. Perceba que toda a apuração do resultado foi realizada, né? Todas as contas de resultado foram zeradas, portanto, não levarão seus saldos para o exercício seguinte, diferente das contas patrimoniais que carregam seus saldos finais na data de 31/12 para 1º de janeiro, tornando-se saldos iniciais. Então, se a gente olhar aqui no nosso balancete de verificação, a gente tem aqui, ó, as contas patrimoniais, né, ó, banco, clientes, estoques, impostos a recuperar, despesas antecipadas, imóvel, veículos, depreciação acumulada, fornecedores, salários, impostos a recolher, empréstimos e financiamentos a longo prazo, capital social, reservas. Todas essas contas, pessoal, elas não zeraram. Elas vão aparecer no próximo ano com esses saldos aqui, ó, tá? Então, as contas patrimoniais, elas carregam os saldos, tá certo? Para o próximo exercício. Esse daqui, né, é o saldo final em 31/12. Ah, então se ele é o saldo final em 31/12 de um determinado ano, ele vai ser o quê? Vai ser o saldo inicial em 1º de janeiro do próximo exercício social. Então, ó, se você pegar aqui, clientes, qual é o saldo final da conta clientes em 31/12? Ah, é 20 mil. Então, esse é o saldo inicial da conta clientes em 1º de janeiro do próximo exercício social. Entenderam essa parte aí? Sim. Deu para entender essa parte aí, galera? Bacana. Então, essa é a primeira observação. Vamos lá, segunda. No nosso exemplo, a conta reserva de lucros já tinha um saldo inicial de 8.900. E com a transferência do novo valor, ela totalizou 56.900. Então, vamos verificar isso. Ó.
A nossa conta reserva de lucros, cadê? Onde é que está a reserva de lucros? Ela tinha um saldo inicial, ó, de 8.900. E aí a gente transferiu mais 48 mil, né, de lucro para essa conta. E ela passou a ter um saldo final de 56.900. Próxima observação aí, né? Importante comentar que essa forma de apuração está simplificada, né? Quando a empresa apura um resultado positivo, lucro, nem todo o resultado é transferido para uma mesma conta, reserva de lucros. Existem outras formas de distribuir o lucro, inclusive na forma de dividendos ou participações. Então, o que acontece? Aqui nós fizemos uma apuração simplificada, tá? Por quê? A gente poderia, né, não reservar totalmente o lucro que foi apurado. Vocês saberiam me dizer uma situação que eu não reservaria totalmente o lucro? Vocês imaginam aí uma situação que eu não reservaria totalmente o lucro? Hein? Vocês imaginariam uma situação que eu não reservo totalmente o lucro? Diga, Isabela. Calma aí, não tem como responder. Ah, tá, pera. Não. Vaza. Não tem ideia? Francisco, você tem alguma ideia, cara? Mãe, o cachorro. Como que é, professor, a pergunta? A pergunta é o seguinte: aqui nós fizemos uma forma simplificada aí de apuração do resultado, né? A gente pegou todo o lucro e nós transferimos para a conta reservas. Mas será que sempre é feito isso, né? Ou teria alguma outra forma de eu pegar e transferir esse lucro? E aí? A gente sempre faz a transferência da conta ARI para a conta reservas quando a gente tem lucro? Vocês entendem o que é reserva de lucros? Acho que você pode também, ele pode ser distribuído, né? Entre outros. Isso. A gente também pode fazer o quê, pessoal? Distribuir parte desse lucro para quem? Acho que os acionistas também recebem parte Os desse lucro. acionistas, os donos da empresa. Perfeito. Tá certo? Então, aqui, ó, eu poderia reservar uma parte, sei lá. O que importa é que eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que fazer um crédito de 48 mil. Mas eu poderia criar aqui uma conta de dividendos, por exemplo, ó, dividendos, certo? E aí eu faria o seguinte, ó, imagina que eu vou distribuir metade do lucro e vou reservar a outra metade. Então, como é que ficaria, ó? Eu vim aqui, ó, faço um crédito de 24 mil, tudo bem? E vou fazer um crédito aqui de quanto também? De 24 mil, ok? E aí o que acontece? Os dividendos, tá? Para essa palavrinha, acho que já devo ter comentado com vocês, mas para quem não sabe, é a parte do lucro que é distribuída para os acionistas, tá bom? Então, dividendos é a parte do lucro que é distribuído para os acionistas. No final das contas, quanto foi que eu acreditei? No final das contas, quanto foi que eu acreditei? 48 mil. E aí? Vai bater o balancete? Vai. Vai bater, tá bom? Então, aqui a gente só fez uma apuração aí de forma simplificada, tá? Mas a gente pode ter uma apuração aí de uma forma um pouco mais complexa, quando a gente precisa dividir, né, esse lucro aí para os acionistas, a gente não faz totalmente a reserva deles. Mas isso é bem simples, não influencia em muita coisa não, tá bom? Então essa observação aqui que eu coloquei para vocês. E só para a gente resumir aí, para a gente finalizar, né? Como é que seria então o processo contábil? A primeira parte do processo contábil, pessoal, seria registrar os fatos contábeis, né? Segunda parte, elaborar os razonetes. Terceira parte, elaborar o balancete, né? Então, isso nós fizemos nas duas últimas aulas. A gente pegou ali os fatos contábeis, a gente elaborou os razonetes e nós elaboramos o balancete de verificação.
que é o quarto passo? Elaborar a demonstração de resultado. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. O resultado da empresa foi de 48 mil de lucro, não foi? Aqui eu não construí a DRE, tá? Mas ela está construída aqui para vocês verificarem. Aí vamos verificar aqui para ver se ela está batendo certinho, se realmente dá os 48 mil. Olha só. Porque lembre-se, a apuração do resultado ela tem que dar o mesmo valor da DRE. Então vamos acompanhar aqui, ó. Vamos verificar. O balancete de verificação que está no livro de vocês, o saldo final dele deu 294.500. Então vamos verificar o que nós fizemos aqui, ó. Balancete de verificação, saldo final, 294.500. Então tá batendo certinho, tá vendo, ó? 294.500. Próxima coisa, vamos verificar, né? Aqui é o balanço. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre o balanço. Vamos ver a DRE. Pessoal, só um momentinho aqui, só um segundinho. Voltei aqui. Bem, então, vamos lá, continuando. Vamos dar uma verificada, né, se o resultado da empresa bate com a DRE. Então, olha só. Nós temos aqui, ó, receita bruta de vendas, né, que foi 250 mil. E nós temos as deduções das receitas, que foram 40 mil. Então, se a gente faz aqui, ó, 250 menos 40, a gente tem uma receita líquida aí de 210 mil. Dessa receita líquida, nós temos aqui o custo das mercadorias, que foram 110 mil. Isso vai dar um lucro bruto de 100 mil, né? Aí as despesas operacionais. Despesas administrativas, 24.100. Resultado financeiro, 6.800. Despesas financeiras, 13.500. Receitas financeiras, 6.700. Aí a gente faz lá, né, 100 mil menos 30.900, vai sobrar 69.100. E se nós tirarmos o imposto de renda, que é 21.100, né, isso dá o resultado líquido aí do exercício, que é 48 mil, tá certo? Então, a apuração do resultado, ela tem que bater exatamente, tá bom, com a DRE, tá certo? Não pode dar diferença aí de nenhum centavo, né? Nem para mais, nem para menos. Porque se nós olharmos na prática, a apuração do resultado, o que é? A gente pega todas as receitas, subtrai todos os custos e as despesas. Então, é a mesma coisa que é feito na elaboração da DRE. Entendido isso, pessoal? Sim. Bacana. Então, continuando aqui, ó. Elaborar a demonstração do resultado, né? Depois, apurar o resultado no final do exercício, que foi o que nós acabamos de fazer, né? Nós fizemos a apuração desse resultado. O sexto passo, elaborar um novo balancete. Então, a gente tinha aquele balancete antigo, né? Acho que dava 503.200, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no livro, ó. O balancete antigo... Esse aqui não, cadê? O balancete antigo dava 500 e... isso mesmo, ó, 503.200. Então, quando a gente fez o encerramento das contas, a gente elaborou aí, né, um novo balancete, né, ó. Então, que é esse passo aqui, né?
elaborar o novo balancete. Por último, elaborar, né, o balanço patrimonial. E aí eu fiz isso aqui também para vocês. Eu elaborei aqui o balanço patrimonial. E aí vamos acompanhar aqui, ó. Bem, o nosso balanço patrimonial, pessoal, ele vai ter lá, né, as contas do ativo, passivo e patrimônio líquido, certo? Aí eu peguei aqui o saldo das contas, né? Então eu vou partir do balancete de verificação, tá? Então vamos lá. Banco tem um saldo de 2.000. Então tá aqui, ó. Saldo da conta banco 2.000. Conta clientes 20.000. Então tá aqui, ó, 20.000. Conta estoque de mercadorias 32.000. Então tá aqui, ó, 32.000. Impostos a recuperar 12.500 e despesas antecipadas 3.000, né? Então essas contas aqui, ó, elas fazem parte aí do ativo circulante. Do ativo não circulante aí, no caso do imobilizado, né? A gente tem imóvel de 200.000 e veículo de 25.000. Então, ó, imóvel de 200.000 e veículo de 25.000. E nós temos a depreciação, que como eu falei para vocês, a conta depreciação, ela é uma conta redutora do nosso ativo. Então, ela vai aparecer do lado do ativo, só que ela vai aparecer diminuindo, ó, menos 18.700. Então, o total aqui do nosso ativo é 275.800. Esse 69.500, tá, pessoal, é a soma de todas as contas do ativo circulante. Esse 206.300 aqui é a soma de todas as contas do ativo não circulante. Aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei, né, fiz a soma do ativo circulante com o ativo não circulante, e isso deu 25.800. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu fiz, né, o ativo circulante mais o ativo não circulante, né, e isso deu 275.800. Essas contas aqui, elas estão todas vinculadas lá com o balancete. Então, por exemplo, se eu mudar lá as contas lá no Razonete, ó, só para vocês terem uma ideia. Se eu fizer aqui um crédito, vamos pensar aqui, se eu fizer um crédito aqui de R$1.000, tá? E aí eu creditei R$1.000, eu preciso debitar R$1.000. Então, vamos supor que foi aqui que eu vou debitar R$1.000, tá certo? Então, tudo isso, né, o meu balancete vai estar alterado, tá certo? E o meu balanço também vai estar alterado, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, banco passou a ser de 1.000 e o cliente passou a ser de 21.000, viram aí, ó? Então, isso aqui, essas contas estão todas vinculadas. Se eu fizer alteração lá nos meus razonetes, isso vai fazer alteração no meu balancete de verificação e isso automaticamente vai fazer alteração no meu balanço patrimonial, tá bom? Então, quando vocês estiverem mexendo aí com a planilha, qualquer lançamento que vocês fizerem, tá certo? Automaticamente ele vai carregar os saldos aí para vocês e vai fazer as alterações aí no balancete de verificação e no balanço patrimonial. Então aqui voltou para o valor original, que era 2.020.000. Já no passivo, né? A gente tem aí o passivo circulante e o passivo não circulante. As contas aqui do passivo, elas eram o seguinte, ó, do passivo circulante. Fornecedores, salários a pagar e impostos a recolher. Eram essas três contas aqui, ó. 27.800, 12.000 e 19.000. Então tem aqui, ó, 27.800, 12.000 e 19.000. O passivo não circulante é só essa única conta aqui, que é esse empréstimo e financiamento a longo prazo, né, de 35.000. Então tem aqui empréstimo e financiamento a longo prazo de 35.000. Então se eu somo essas três contas, isso dá 58.800. Se eu pego o passivo não circulante, ele corresponde a 35.000. E o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? A gente tem o capital social, que é de 125.100, e as reservas de 56.900. Então tem aqui, ó, o capital social de 125.100 e as reservas de 56.900. Aí eu somo tudo isso, né? Eu vou somar, ó, o passivo circulante mais o passivo não circulante mais o patrimônio líquido. E isso está batendo, deu 275.800, 275.800. Pessoal, dúvidas aí? Não, Não, professor. Entendido essa parte?
Bem, então isso aqui, ó, seriam todos, né, o processo contábil, né, o que a gente faz na prática aí para poder fazer, né, todos os registros dos fatos, todas as elaborações aí de balancete, balanço patrimonial e por aí vai, tá bom? Bem, aí no livro de vocês, né, ele fez aqui o balanço patrimonial também, deixa eu mostrar para vocês, ó. Cadê? Aí, mais embaixo. Deixa eu mostrar aqui, vamos ver se bateram os valores, né? Ver se está tudo certinho. Aqui é o novo balancete, né, ó. 294.500. Só para a gente conferir aqui, ó. 294.500, tá aqui, né, certinho. Tá batendo com o valor do livro. E aqui a gente tem o balanço patrimonial, tá vendo, ó? 275.800. Então, baixe também aqui com o valor do balanço patrimonial que nós obtivemos aqui, ó. 275.800. Bem, a DRE eu não fiz, né? Mas a única conta que vocês precisariam verificar direitinho seria essas despesas financeiras, né? Que vocês teriam que ver quais são as contas que entram aqui para poder somá-las, né? E aí, pessoal, o livro de vocês, ele coloca um exercício para vocês fazerem, né? Ele coloca aqui, ó. O senhor Mauro ensinará a Luciana a encerrar as contas de resultado, pois o encerramento acontece no último dia do exercício social. Como já foi realizado o registro dos fatos contábeis, a elaboração dos razonetes e balancete, o próximo será realizar o encerramento das contas, elaborar o novo balancete, a demonstração de resultado e, por último, o balanço patrimonial. Vamos partir do balancete de verificação e então identificar as contas de resultado que estarão na cor vermelha. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele colocou aqui um balancete de verificação. Temos aqui, ó, caixa, computador, móveis, capital social, despesas pagas antecipadamente, seguros a pagar. Aí ele coloca aqui, ó, uma coisinha diferente, as contas de resultado, ó, despesa com aluguel, despesa com limpeza, aqui, ó, contas a pagar. Aqui ele fez aqui tem um errinho, tá? A conta que era para estar de vermelho é a conta custo mercadoria vendida. E ele colocou foi a conta banco. Vocês viram isso aí? Sim. Vocês estão vendo esse erro? Então, quando vocês estiverem fazendo exercício, né, lembrar que a conta banco não é conta de resultado. A conta banco é a conta do ativo, né? A conta de resultado aqui, na verdade, é a conta custo da mercadoria vendida. Aí temos aqui, ó, clientes, receitas de vendas, que é conta de resultado, despesa de publicidade e propaganda, despesa com eventos, despesa com brindes, juros não é, né? Despesas bancárias, despesa com juros, despesa com água, despesa com energia elétrica, despesa com internet, despesa com seguros. Então a gente tem aqui o balancete, 35.868 de um lado, 35.868 do outro. Aí o que que acontece? Depois que você vai identificar todas as contas de resultado, o que que você vai fazer? A ideia é que você pegue, né, e zere todas essas contas. Então, por exemplo, vou zerar lá a conta despesa com aluguel. Ela tinha um saldo devedor de 600 mil. Então eu vou ter que acreditar 600 mil. Onde que eu vou debitar os outros 600 mil? Aí a gente vai lá na conta área e faz isso com todas as contas. Então aqui ó, a conta área, ó, tá vendo? Ó, um débito de 600 mil. E aí, né, depois a gente vai fazer o quê? A gente vai zerar também a conta área, certo? E aí eu queria, pessoal, que vocês tentassem fazer esse exemplo, né? Tentassem fazer esse exercício. Aí depois que você tivesse feito ali, né, a apuração do resultado, você elaborar um novo balancete, que seria esse balancete aqui, ó. Tá vendo? Ó, já com as contas zeradas, né? E tentasse fazer aí o balanço patrimonial, né, com os novos valores. O exercício ele já está feito,
mas seria interessante que vocês tentassem fazer sozinhos, né? Sem olhar aí se tivesse alguma dúvida, né? Dava uma espiadinha, dava uma olhadinha e verifiquem, né? Se baixa esses valores. Aí vocês poderiam utilizar como base ali aquela planilha que eu fiz. Eu vou disponibilizar ela para vocês, né? Vocês poderiam tentar utilizar aquela planilha ou tentar fazer na mão mesmo, né? E também tem essa situação problema aqui para vocês fazerem. Ela também tem a solução, né? Tem a resolução feita aqui. Mas, assim, na prática mesmo, vocês só vão aprender se vocês tentarem fazer. Entendi. No Faça Valer a Pena também tem para a gente fazer dessa outra da atividade passada também, que eu acho que seria melhor para praticar mais, porque Eu coloquei, no Faça Valer a Pena, eu coloquei... Você está perguntando no passado? Ou desse nesse outro agora? que a gente fez da aula passada já. Tem alguns lançamentos contábeis lá para vocês fazerem. Pra gente O fazer problema é que exatamente. ele coloca assim as alternativas para vocês marcarem. Mas para poder marcar as alternativas, tem que fazer os lançamentos. Ah, sim. Igual ele pergunta aqui pra gente, ó, tá vendo? Ó? Ele vai dar aqui nesse, eu vou colocar esse faça valer a pena aqui para vocês, ó. Tem a relação de contas, né? Ele vai fazer algumas perguntas, ó. Diante do contexto apresentado, analise as afirmativas a seguir. O resultado da empresa é 13.200? Então, como é que eu sei o resultado da empresa sem fazer a apuração do resultado? Tem como fazer? Não, entendi, tá bom. Tá certo? Então, vocês vão ter que fazer a apuração do resultado. A gente pode até fazer o seguinte, eu colocar logo isso aqui para vocês e na próxima aula a gente fazer a correção desse exercício. Até mesmo para verificar se está certinho o que vocês fizeram. Tá bom. O que vocês acham? Acho interessante, é melhor mesmo. Tá bom. Se tiver alguma dúvida, a Pode gente ser? já tira. Porque se tiver dúvidas, a gente já tira, né? Tá bom? Tá bom, então. Tá bom. Certo, Francisco? Certo. Pessoal, então acho que nós podemos encerrar então aí a aula, né? Por hoje. Sim. Pode Mais ser, né? alguma dúvida, alguma coisa aí, algum questionamento, alguma coisa vocês querem perguntar? Não, nenhuma dúvida, não. Sua aula foi bem explicativa. Tá bom. Como Mas é igual eu sempre. falei para vocês, né? Tem que colocar em prática, tem que tentar fazer. Tá Não bom. adianta só ficar vendo fazendo, né? Porque vendo fazendo aqui se torna fácil, né? Vocês só vão Na hora aprender mesmo quando vocês. Oi? Na hora que vai fazer uma confusão, eu tava me perdendo naquele negócio. Isso acontece. Mas assim, vocês só vão pegar o mesmo jeito, né? Quando vocês colocarem em prática ali e tentar fazer, tá bom? Tá bom. Tenta acompanhar os exemplos, né, que eu fiz, pegar essas planilhas, tentar fazer os lançamentos novamente, né? A planilha ficou toda com cores diferentes, justamente para vocês verem o que tinha antes, o que foi colocado depois, né? Justamente para vocês identificarem o que foi feito, tá bom? Tá bom. Tá bom. Pessoal, então, boa noite aí para todos aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Tenham aí uma boa semana. Eu também. Obrigada pela aula também. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Valeu, cara. Boa noite. Bons estudos aí para vocês, tá bom? Tá bom. Valeu. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus.